Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um quadro, né? Qual é a dica, professor? Então, a ideia, né, é que toda semana nós disponibilizamos, né, vídeo com dicas pedagógicas para você, professor, professora que está aí nos assistindo. E o quadro dessa semana foi pensado realmente em você. Por isso, nós tivemos o cuidado, né, e ficamos muito satisfeitos que foi aceitado o convite da participação da nossa querida e amiga parceira aqui da True Colors, a nossa psicóloga Suzana. Suzana, seja muito bem-vinda no quadro de hoje, né, do qual é a dica, professor. Tu gostaria de se apresentar um pouco? Olá, tudo bem? Muito obrigado, prazer por ter me convidado aqui. Então, meu nome é Suzana Pelisa, eu sou psicóloga, né? Me formei já faz pouco mais de 2 anos pela URI, então sigo trabalhando como psicóloga, também estou fazendo uma segunda graduação em ciências sociais, né? Já tive um pouco da experiência da docência em sala de aula, com a experiência no projeto de extensão PIBID, e também estou fazendo uma especialização em saúde coletiva. Então, a ideia de nós termos chamado a Suzana para conversar hoje, né, uma psicóloga e conhece de perto a realidade da escola também, é porque recentemente saiu uma pesquisa realizada pelo Instituto Península, realizado com cerca de 8 mil professores em todo o país entre o mês de abril e maio, o qual constatou que metade dos docentes, basicamente 48%, se declarou muito ou totalmente preocupado com a sua saúde mental, né, nesse período de pandemia do Covid-19. Dentro dessa pesquisa também foi apontado que 2 em cada 3 professores e professoras, cerca de 67%, né, dos nossos colegas, afirmaram estarem se sentindo ansiosos. Né? Então, aquela ansiedade de não saber o que vai acontecer amanhã, do que é preparado hoje, se vai ter aquele retorno às aulas, se não vai ter o retorno das aulas, sobre a questão da gestão pública, né, da saúde pública, essa ansiedade que é recorrente dentro do nosso meio, né, de como professores e professoras. Essa pesquisa, né, também trouxe a questão de que 35% dos professores e professoras se sentem sobrecarregados e sobrecarregadas com o trabalho que está sendo desenvolvido na questão da educação à distância e toda essa preocupação de como adaptar o conteúdo para os seus estudantes. Além disso, cerca de 27% desses professores e professoras se sentem frustrados, principalmente no quesito de não saber lidar muito, não possuir um conhecimento próprio sobre essas novas tecnologias, e sem falar também na questão das estruturas, que principalmente dentro da educação pública, os estudantes não têm muito acesso às internets, aos meios de comunicação, os professores não têm todo aquele aparato tecnológico e nem muito preparo para esse modelo, né, de educação à distância. Então, a frustração entre planejar a aula, desenvolver a aula, enviar a aula para o estudante e o retorno. Então, não está tendo tanto retorno. A frustração ela acaba sendo recorrente, juntamente com a ansiedade, e juntamente com essa sobrecarga de trabalho que está sendo preocupante, né, para nossos colegas, professores e professoras. Então, né, numa escala de cerca de 2,2 milhões de professores a nível nacional, podemos ver grandes dificuldades que os nossos colegas estão enfrentando em relação a esse novo ambiente, né, de distanciamento, de isolamento social, numa certa obrigação em se adaptar a esse contexto. Então, né, para conversarmos um pouco sobre essa nossa nova realidade, né, que nos pegou todo mundo de surpresa, né, do mundo inteiro, nós chamamos a nossa colega, a psicóloga Suzana, né, para comentar um pouco sobre a questão da saúde mental dos professores também, né? Como que eles estão se cuidando, o que nós podemos nos cuidar, né? O que nós podemos fazer para auxiliar nessa manutenção da nossa saúde mental. Porque nós sabemos que nós, professores, nós sofremos muito com o trabalho em sala de aula, antes de maneira presencial, então imagine agora, né, nesses tempos de pandemia. Então, agradeço novamente a presença da Suzana aqui com nós.
E vamos à apresentação do nosso quadro de hoje. Então, para comentar um pouco, né, sobre a questão da saúde mental e desafios dos professores e professoras em tempos de Covid-19. Então, Suzana, eu vou estar aqui, né, nós preparamos uns slides, né, para apresentar para vocês. E conforme tu queira, né, fazer a apresentação do slide, tu fala lá, Michael, passa o slide, que daí eu passo o slide aqui, e nós vamos dialogando de acordo com o que tu for comentando também. Pode ser? Sim, beleza. Tranquilo, então. Pode iniciar a tua apresentação e conforme for o assunto pertinente ali, vou fazer algumas interrupções ali, porque é um assunto que me chama muita atenção, né, dentro das minhas assessorias que eu estou realizando. Então, a ideia é realmente que seja um diálogo, né? Então, conforme a Suzana vai apresentando, nós vamos dialogando conforme o conteúdo que é explanado. Beleza? Beleza. Pode passar, então, acho o slide, né? Então, quando você me propôs a pensar essa questão, né, da saúde mental dos professores, eu parei, né, e pensei, porque antes a saúde, pelo que eu já via estudando e presenciado, assim, vendo outros professores, a saúde mental dos professores já era afetada antes mesmo da pandemia, né? Pelo ritmo acelerado, a grande quantidade de turmas para dar conta, inúmeros alunos por turma, né? E as grandes dificuldades que os professores passam também, principalmente os professores de escolas públicas, né? E tudo isso já vinha, eu acho, de antes, né? Acho que é interessante ressaltar isso, né? E daí eu fui pesquisar um pouco, né? Na hora também me veio, quando a questão de saúde mental dos professores, vem a questão da síndrome de burnout, que é uma síndrome do esgotamento profissional, né? E um distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, né? Que é resultante de uma situação de trabalho desgastante, né? Então, existem pesquisas sobre isso, né, que dialogam sobre a questão da saúde mental dos professores, e já vi também uma vez na universidade também, já foi se debatido isso com um grupo do PIBID também, que é uma questão que os professores, a gente não para pensar, para cuidar da nossa saúde mental quanto professores, né? Para ver tudo que isso interfere. E agora, com essa questão da pandemia, tem toda essa ansiedade, questão de se adaptar ao contexto novo, né? As tecnologias novas, equipamentos novos, e tu tá ali, tu tem que gravar, utilizar um aparelho, que às vezes tu não tem domínio sobre ele, tu usava na aula, mas às vezes era um PowerPoint, um vídeo, você tinha os teus alunos, né? Muitas vezes, quando estava no PIBID, meus alunos costumavam organizar os equipamentos, instalar, né? Era muito isso, né? Na nossa formação a gente não tem essa preparação, né? Questões muito de tecnologia, é algo que está surgindo ainda. Isso que tu traz é algo que é muito complicado, né, da gente comentar. Complicado não, de certa forma acaba sendo como se fosse um tabu, né? Quando a gente vai conversar sobre a saúde do professor e a professora, né, grande parte da população que eu venho acompanhando, né, principalmente nos comentários do Facebook, ignora realmente a saúde do professor, né? Coloca o professor como aquela desculpa, não quer fazer isso, não quer se adaptar porque tem tecnologias, mas não é fácil, porque como tu está comentando, a nossa formação docente, né, dentro das licenciaturas, desde antes ou agora mesmo, as licenciaturas, elas não trazem um preparo específico em relação às tecnologias, né? Então, do dia para a noite, realmente foi do dia para a noite, os professores e professoras tiveram que mudar toda a sua estrutura, todo o seu planejamento, né, e adequar essas tecnologias, onde mal e mal a gente foi preparado para isso, né? Nós temos aquele modelo de ensino clássico, né, tradicional, da classe, do professor na frente do quadro, escrevendo no quadro e comentando. Então, de uma hora para outra,
mudou tudo. E se nós já sofríamos antes, né, como tu está trazendo, que antes, né, da questão da pandemia, o professor já sofria com todo um esgotamento emocional, imagine agora, né, que antes ele já tinha todo o preparo, né, teórico, prático, ele já estava na sala de aula. E agora que ele não está na sala de aula? Como é que, se era difícil antes resgatar o aluno, né, comentar com o estudante em sala de aula, explicar o conteúdo em sala de aula, imagine agora onde é que não consegue nem enxergar direito o estudante, né, nem conversar direito com o estudante. Então são questões que, de certa forma, acabam até prejudicando aquele professor que já vinha sofrendo com aquela questão emocional antes, né, da questão da pandemia. Isso, e agora também a maioria dos professores são professoras, né? São mulheres também que estão em casa, têm os seus afazeres domésticos, têm filhos, né? E estão numa dupla, tripla jornada de trabalho, né? E às vezes acaba se sobrecarregando muito sobre isso, né? Quem que vai cuidar do filho enquanto está gravando o vídeo? Às vezes tem que gravar as aulas, os vídeos de noite, quando as crianças estão dormindo. E você vai gravar em outro horário de dia também, pode ser que tenha um barulho na rua, o cachorro latindo. Tem várias coisas interferindo, assim, no meio ambiente. Tem que se organizar tudo, né? Aí, se tu não tem o computador, né? Pode ser, também já é uma questão, ter um computador adequado, tu vai gravar no celular, tá? No celular tem memória que chega, tu sabe usar, tem que baixar o aplicativo, a internet está funcionando, são várias coisas. Pode passar o slide. A vida do professor, né, e como tu trouxe essa análise, né, de que em sua maioria são professoras, né, do gênero feminino, então a sobrecarga, né, como a gente já tinha vendo apresentado, né, a questão da instituição Península, né, que fez essa pesquisa, onde essa sobrecarga de trabalho também, no qual a professora ela é mãe, a professora ela é avó, a professora ela é dona de casa, a professora ela é esposa, e com tudo isso traz aquelas obrigações que ela tem que fazer também, né? Então, imagine só, se antes era preocupante estar em sala de aula, agora redobrou aquela sobrecarga de afazeres, né? Que são colocados para cima da professora, né? Mais por gênero feminino. Uhum. São vários papéis desempenhados ali no mesmo ambiente, né? Que tem que se equilibrar, né? É importante ter uma rede de apoio, né? Em casa, alguém que auxilia, né? O marido está, o companheiro está colaborando com isso, né? Então, nesse slide ali também é um pouco do que eu já falei, né? A questão de pesquisa, ali eu trouxe um artigo, né, que fala sobre o adoecimento do professor, que é considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma das mais estressantes, né? Pois ensinar se tornou uma atividade desgastante, né? Imagina, tem que estar dentro de uma sala de aula, tem várias crianças, vários jovens, né? E tu tem que estar prestando atenção em vários focos ali. Pode passar. Então, como eu falava ali antes, né, da questões da mudança de contextos, equipamentos às vezes não são adequados, né, o ambiente de casa tem interferência, barulho, demanda da casa, da família, às vezes tem que preparar o almoço, né. Isso traz muitas questões interessantes sobre a hora, né, os horários do professor e da professora, no qual antes a gente tinha uma hora de planejamento nas escolas, né, para montar os planos de aula, e agora os nossos planos de aula, né, que tem que ser todo trabalhado em relação ao contexto do estudante também, né, se ele tem internet, se ele não tem internet, se ele tem algum meio de comunicação ou não. Então, a nossa hora de planejamento vai lá para 2, 3, 4, 5 horas, e sem falar nos retornos também, né, como muitos professores estão trabalhando pela questão digital,
né, pelas essas tecnologias digitais, e os estudantes, eles também não têm uma rotina específica, então estão mandando resposta para o professor de madrugada, estão mandando resposta de manhã cedo, de manhã, tarde, noite, não tem uma hora específica, né, para mandar um retorno. Isso é muito curioso, porque daí o professor tem que aproveitar aquele momento, né, que o estudante mandou, para já responder para ele também, ou mandar alguma outra coisa, porque às vezes o estudante só tem um tempo limitado também, né, para utilizar a internet em casa, ou porque não tem um celular, né, próprio, ou não tem um computador, ou é a única hora realmente, né, como temos casos de muitos estudantes que estão trabalhando, né, e não tem muitas horas específicas para conseguir trabalhar e dar esse retorno. Então, é bem complicado, porque o professor também não tem uma rotina específica, né, para auxiliar e para se manter. A hora do professor, que antes era de uma carga horária de 8, 10, 12 horas por dia, muitas vezes, né, manhã, tarde e noite, agora ficou praticamente 24 horas de segunda a segunda. Então, isso é muito complicado também, né, para a vida do professor. Onde um estudante, né, ele tem o quê? Uns 5 ou 6 professores que estão de ensino fundamental, ensino médio, enquanto o professor tem quantos estudantes para atender, né? É complicado esse contexto. Isso, até antes, né, da pandemia existia uma rotina, tu levantava tal hora, tu ia trabalhar, tal hora você almoçava, tava tudo cronometrado, mas agora quebrou isso, né, e daí tu se depara em casa, e agora, como que eu organizo tudo, né, como que eu gerencio o meu tempo aqui, no qual eu tenho várias funções, estou no mesmo ambiente, antes, quando estava no colégio, tu desempenhava o papel de professora, tu estava em casa, era o papel de mãe, de esposa, muitas vezes também professores, mesmo em casa, traziam trabalhos da escola para fazer em casa, né? E como, Já é um fator. e como é difícil nós mantermos também uma nova rotina em casa, né? E instigar que os estudantes também tenham uma rotina em casa. Porque nós estamos tão acostumados a ter uma rotina no trabalho, né, uma rotina em tal local, que quando nós estamos em casa é aquele período de folga, né, que nós não temos horário para nada. Tirando o horário do almoço e da janta, né, que geralmente é nos mesmos horários, todos os outros horários são para lazer. Então é difícil nós nos acostumarmos, nos adaptarmos a uma rotina dentro de casa, sendo que nós somos ensinados desde o início, né, desde pequenos, de que a casa é um momento de lazer, né, de descanso, e não um ambiente de trabalho profissional, tecnicamente, né. Aqui tu tá trazendo questões sobre como manter, né, a questão da saúde emocional dos professores e professoras, né. Isso. Tentar praticar uma higiene do sono, né? Importância de manter uma rotina, de um horário para dormir, para acordar, né? Procurar não realizar o trabalho e dormir no mesmo ambiente, não fazer os trabalhos da escola, ou outras questões assim no quarto, na cama, deitado, né? Tá em um ambiente mais confortável que lembre a escola, esse espaço, né, para você se sentir nele mesmo, tá? Assim, mentalmente nele. E questão de também não tomar alguma bebida que possa, tipo, café, que não vai te deixar dormir de noite. Ter um ritual, assim, na hora de dormir. Tentar não ver muitas notícias, também isso é importante. Manter um equilíbrio, né, com as notícias que você vai ver, cuidar com as fake news também. Técnicas de respiração também é importante para ajudar na saúde mental e controlar a ansiedade. Você respira, senta, depois mais adiante tem uns slides que tá bem explicadinho daí sobre isso. Ali da questão da higiene do sono que tu estava comentando, então, tecnicamente, o professor ou a professora, né, tem que fazer um ritual de sono, né, tem que ter uma rotina de sono também. Então, acho que é importante, né, deixar bem claro para os estudantes, olha só, de tal em tal hora eu não vou responder, não vou atender. Então, qualquer coisa, deixa o recado ali que eu vejo no outro dia. Porque é complicado realmente, a gente sabe como a gente perde o sono. Eu posso me dizer, né, que às vezes eu vou dormir 3, 4 horas da manhã e 7 horas da manhã tem que estar de pé.
Então, é cansativo, porque a gente fica pensando, fica questionando, né? Fica naquela ansiedade, né? Que eu tenho que fazer. E acho que essas dicas que tu traz é muito boa, né? Então, preparar, por exemplo, sei lá, meia-noite eu tenho que estar na cama. Então, E, todo o meio ambiente do trabalho, não colocar perto do quarto, né? Então, o quarto é o local e, sagrado para descanso. Então, acho que são ideias muito boas, né, para a gente levar em consideração. O sono ele é importante para restabelecer o corpo e tentar manter o pensamento, né, mais leve, mais tranquilo, para essa ideia, né, de preparar o sono realmente para descanso e não para ficar lá tá sonhando, mas tá trabalhando no sono também, que acontece comigo também, isso é muito complicado. Eu vou dormir pensando, né, que eu tenho que fazer as coisas, daí eu chego a sonhar que eu estou trabalhando, daí eu acordo mais cansado do que eu tinha do que eu tinha ido dormir. E sim, isso é muito louco, né, se for analisar. Questionar os pensamentos disfuncionais, pensamentos catastróficos. O que seria isso, Suzana? são os pensamentos, normalmente as pessoas têm, né? Como eu sou da linha da terapia cognitivo comportamental, eu trabalho mais com os pensamentos, emoções, tem o pessoal da psicanálise que trabalha mais focado em umas outras questões, né? O que é esses pensamentos disfuncionais? São pensamentos rápidos, relâmpagos, assim, que a gente tem na mente, a gente nem sempre se dá conta deles, às vezes pode ser imagens, e são aqueles pensamentos que causam ansiedade, preocupação, né? Quem tem depressão, ansiedade, crise de pânico costuma ter esses pensamentos, né? Existem vários tipos, né? Eu só botei um ali, o pensamento catastrófico, né? O que que ele é? É imaginar o que de pior que pode acontecer naquela situação, né? Ou ter um filtro negativo nas situações, né? Tentar tu enxergar de uma forma distorcida, assim. Ah, tu sabe que, nossa, eu tô me vendo muito nessa questão do pensamento catastrófico, né? Em relação aos pensamentos, porque tem muito disso. Teve uma época ali, né, logo no início, quando se deu a questão da pandemia, né, que eles, acho que basicamente quase todo mundo, né, quando deu todo esse surgimento na questão do isolamento, do distanciamento social, eu fiquei muito preocupado com a questão da saúde, né? Então, aquelas neuras de estar toda hora lavando a mão, mesmo estando sozinho em casa, né? Eu ia lavar a mão direto, porque eu não sei, né? Ficar limpando a casa a todo momento. Então, é uma preocupação. Daí, o que eu fiz? Eu parei um pouco de assistir essas notícias, né? Porque a gente liga a TV, vai buscar a internet, a gente vai buscando informação. A minha namorada, a Thaís, também, né? Eu sempre estava falando que ela estava virando uma expert na Covid-19, de tanto que ela estava pesquisando, né? E vendo sobre como que funcionava o Covid. Eu falei, daqui a pouco eu vou chamar ela para o Ministério da Saúde ali, né? Para fazer alguma coisa, porque de tanto que ela está estudando, de tanto que ela está vendo sobre o tal do Covid-19. E realmente a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver, a gente tem naquela neura, né, louca, e a gente não consegue se desligar daquilo, porque a gente fica pensando, focado só naquilo ali, por realmente uma preocupação, né? Então, eu não sei se já tem como comentar alguma coisa, né? Como a gente já se desprende disso, né? Como é que a gente faz? Tu disse que trabalha com a terapia comportamental, é. Isso. O que a gente poderia fazer, né, para já tentar se desligar um pouco dessa preocupação, né, que na verdade ela é necessária à saúde, né, mas não tanto assim, tão acirrada, né, de tal, ao ponto de ficar meio que neurótico, né, ficar limpando toda hora com aquela neura, né, sobre, ai, vou pegar o Covid. Que nem eu brinco com a Thaís, né, que ela já pegou umas 2, 3 vezes a Covid por causa do sintoma. Cada sintoma novo que aparece na televisão, ela começa a se sentir, né. Sim, a pessoa fica tanto ansiosa que já começa a se auto-monitorar, né? E desenvolvendo psicologicamente sintomas, né? Então, o que a gente pode fazer quando tem esses pensamentos? É questionar eles, né? Se eles estão de acordo com a realidade, né? Ali, como você disse, não saiu de casa, não estava em contato com outras pessoas, né? Então, qual que é a chance de você se contaminar com o vírus, né? É muito pouca, baixíssima, né? É a questão de pensar os pensamentos, questionar eles para ver se são reais,
de acordo, né? Porque normalmente a nossa mente, ela conta mentirinhas, assim, pra gente. E procurar também o que ajuda bastante, né? Pode ser na hora de dormir também, né? A questão dos professores, né? Procurar escrever o que está sentindo, o que está pensando, isso ajuda também a gente a pensar os nossos pensamentos. Botar no papel, aí sai um pouco da cabeça na hora que vai dormir, né? Aqueles pensamentos e colocar no papel. Até mesmo atividades que você tem que fazer, tem pendências, aula para fazer, alunos para responder, material para enviar, coloca isso ali no papel, deixa ali e pensa, amanhã eu vou resolver, né, isso, agora não tem como, de madrugada, né, e também conversar com os alunos, com os professores, né, com os pais, para tentar manter um equilíbrio e um limite, né, com as cobranças e com as exigências, né, porque não dá para atender, imagina, né, cada turma tem 20, 30 alunos, né, se cada um vai ficar chamando, perguntando, né? E multiplica pelo número de turmas, né? Ou os alunos organizar um representante, alguém que vai mandar uma lista de perguntas com todas as dúvidas, e o professor faz, respondendo todas as perguntas de uma vez, né? Em vez de cada um dos alunos mandar uma dúvida, né? É uma questão nova para a gente pensar como que dá para fazer para reduzir esses danos, né? E a questão também que a gente está se trabalhando bastante, desenvolvendo na psicologia, né, é praticar a autocompaixão. O que é isso, né? Envolve tratar a si mesmo da mesma forma como trataria um amigo que está tendo uma dificuldade. Se você encontraria um amigo seu que está tendo essa dificuldade, qual seria a forma, qual o conselho que você diria para ele fazer, né? Entrar num outro papel, né? Ver a tua situação de fora. Porque normalmente a gente tem a questão de procurar ver sempre os nossos defeitos, realizar autocrítica com a gente e ver as outras pessoas sempre elogiar, né? Ver os pontos positivos e tentar reverter isso, né? Trocar esse papel. Pensar, né? Faz parte, é tudo. Isso é uma situação nova, né? Não tem como controlar tudo que está acontecendo, né? E até pela questão, né? A gente está vivendo numa pandemia, manter a estabilidade emocional como antes, com tudo que está acontecendo, e dar aula normal, fazer tudo, não é possível, né? E também outra dica, né? Uma outra sugestão é conversar com os outros professores, né? Para ver como que eles estão reagindo com isso, né? Pode ser que outros professores também estejam passando pela mesma situação que você está passando, talvez determinado professor resolveu de tal forma aquela situação, né, que você está tendo dificuldade. Você pode ver que outro professor teve aquela outra dificuldade, daí esse resolveu de uma outra forma, e assim vocês vão trocando experiência e ver que não é só você que está sofrendo com aquela situação. Isso já é terapêutico também. Isso que tu traz de conversar com os outros professores é um assunto muito interessante, é muito bom, né? Porque como nós não estávamos preparados, né, para trabalhar com essa questão da educação à distância, principalmente dos professores do ensino fundamental e ensino médio, nós tem aquela ideia da quantidade realmente de trabalho que vai ser disponibilizado para os estudantes em casa. Então, esse diálogo com os outros professores seria uma ideia de trabalhar a questão da docência compartilhada realmente, né? Então, vamos juntar as nossas áreas aqui, vamos tentar trabalhar as nossas áreas e lançar uma atividade em conjunto para os estudantes, né? E quem sabe trabalhar em conjunto também, porque o professor tem aquela ideia, né? Na verdade foi meio que direcionado para o professor que é um trabalho sozinho, solitário de certa forma. Então ele faz o planejamento sozinho, ele dá aula sozinho e não tem muito diálogo com os professores a não ser o conselho de classe, né? Ou as reuniões de planejamento. Então, instigar isso com os outros professores, conversar no coletivo, né?
quem sabe seria uma boa alternativa para compartilhar realmente algumas atividades, algumas experiências, algumas propostas, né, que visam tirar essa sobrecarga do professor, né, essa frustração desse mundo professor. Eu sou sempre a favor da docência compartilhada e acho que ela tem que ser sempre utilizada, não só nesse momento de pandemia, né, mas em todos os momentos também. Então, dando continuidade ali também, né, outras sugestões, não só para professores, mas para as pessoas em geral nesse momento, né? Manter uma rotina de alimentação, também, às vezes, com estresse, com ansiedade, algumas pessoas acabam tendo muita fome ou fome de menos também. Isso é importante, então, você prestar atenção, né? Comer de forma regular, alimentos saudáveis, a questão do sono, né? E a questão do trabalho também, né? Não é porque tu tá trabalhando em casa que tu vai estar disponível 24 horas por dia ali, né? Aí vai consumir muita energia, né? Tem que estabelecer um horário. Ah, nesse horário eu vou fazer faxina em casa, vou ver um filme, ou vou ficar com meus filhos, vou ficar com meu marido, alguma coisa assim, ter um momento de lazer para ti e organizar um tempo para preparar as aulas, outro tempo para gravar as aulas, para preparar os materiais, para tirar uma hora para tirar dúvida com os alunos, né? Dá para organizar determinado horário, vamos montar uma sala aqui virtual, vamos conversar e vamos tirar as dúvidas. É só para tirar dúvidas. Aí todo mundo se organiza. Esse horário é para tirar dúvidas, né? E procurar, né, como eu falei, fazer intervalos para descansar, fazer um exercício físico e alongamento em casa também é importante, estar se movimentando, tanto para a saúde física quanto para saúde mental, isso também é importante. Como eu falava antes, né, manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. E valorizar as pequenas conquistas, vitórias, tentar você ver as coisas que de positivo você conseguiu fazer, que você aprendeu ali, e não ficar focando só nos erros, nos pontos negativos, né? Se olhar com ver o que você acabou desenvolvendo ali nesse momento que antes você não conseguia, né? Porque agora é um momento de aprendizagem com novas tecnologias, num novo contexto, e também não se cobrar em excesso, né? E como eu falei antes também, elaborar uma lista de prioridade, né? Ver o que você tem para resolver como prioridade, minhas 5 prioridades, 4 prioridades nesse dia, né? Prioridades que você pode fazer, que está dentro do seu alcance, né? Que tem coisas que não está dentro do alcance do professor, né? O aluno em casa não tem como saber se ele está conseguindo aproveitar a aula, se está tendo uma tecnologia adequada, se a sua família, essa questão familiar também, às vezes, né? Às vezes algumas pessoas têm dificuldade na convivência com as pessoas da família, né? Isso também acaba afetando. Pode passar o slide. Então, organizei os pensamentos, né, para ajudar os professores nesse momento, né? Pensar que você está fazendo o seu possível, né? Que não tem como manter o foco o tempo todo numa situação de pandemia. Pensar que você não tem o controle de tudo. Pensar que não fomos preparados para dar aula nesta situação. Talvez nem todos os professores tenham equipamento adequado e você não tem culpa disso, né? Tentar repartir essa culpa, né? Tem uma outra técnica na psicologia que a gente faz, é o gráfico de pizza para a gente dividir a culpa, né? As responsabilidades, não vamos olhar a culpa assim do modo tão negativo, né? E a responsabilidade não depende só do professor, depende do vizinho lá fora, né? Não tá fazendo barulho, o cachorro não latindo,
a internet, a energia, né? Porque até esses tempos atrás, até na minha casa tinha determinado horário que faltava energia, caía energia. Aí eu já estava toda preocupada, né? Assim, meu Deus, né? Não vou marcar sessão nesse horário, porque todo dia nesse horário falta energia. E era de noite ainda. E tem a questão de dominar a tecnologia, né? Porque leva um tempo, tu tem que ter prática, né? Não é de uma hora para outra, dia para noite, que tu vai aprender a manusear um programa no computador ou um aplicativo no celular, né? Tem que ter um certo tempo. E a questão dos alunos, né? Como que está chegando esse conhecimento neles, como que eles estão absorvendo toda a situação, né? Se são crianças mais jovens, né? Como que está vendo tudo isso, né? Isso que tu Então a traz. gente vai. Eu só queria fazer um comentário que isso que tu traz está sendo fundamental, né, para os professores e professoras se verem, né, se enxergarem nessa situação e refletir sobre essa situação, né, tudo isso que tu está trazendo. Porque eu tenho uma colega minha que ela sempre se diz que é analfabeta tecnológica, né? Então ela estava numa dificuldade enorme, né, para fazer as videoconferências, né, de conversar, assim como nós estamos conversando agora à distância. Era sempre assim um desafio, ficava ansiosa, né, e não sabia como lidar direito. E antes, quando tu comentou, né, sobre dar valor àquelas pequenas conquistas, né, e toda essa questão de responsabilidade, que tu tá fazendo o teu possível também, nós iniciamos, né, uma videoweb essa semana, e ela toda feliz da vida que ela tinha aprendido como é que mandava um link para outra pessoa acessar a reunião, né. Então, isso foi fantástico para ela, e ela dava risada, feliz da vida, né, e é uma coisa assim tão dela, que ela se sentiu tão realizada de conseguir aprender isso, né? E ver que isso de certa forma não era tão difícil, mas ela aprendeu sozinha, ela foi lá, ela mexeu, ela teve iniciativa, ela não ficou se pesando, porque eu não sei como fazer isso. Então ela foi lá, ela se desafiou, né? Ela olhou para ela e falou e conseguiu copiar o link e mandar no WhatsApp para outra pessoa. Parece que é uma coisa tão simples, né? Que é fácil, todo mundo consegue. Ainda mais a nossa geração, né? Que nós temos agora, essa nova geração de que já nascem, né? Com a cara no computador e a cara no celular, que já sabe mexer de tudo, né? Então nós vamos dar uma aula para um estudante, onde a gente não consegue compartilhar uma tela ou falar alguma coisa, já chama a gente de burro, né? Que o professor não sabe nem fazer, não sabe nem compartilhar uma tela, não sabe nem mandar um link, né? Mas são questões de gerações. Então, o professor que era tinha todo um aprendizado antes, né, que está se reinventando agora e está descobrindo essas novas tecnologias e está conseguindo fazer pelo menos as pequenas coisas, né? Isso é uma realização enorme para ele. Então ele tem que prestar atenção que é uma questão de geração também, né? A nossa geração tinha uma outra cultura. Essa geração que está vindo agora é uma outra cultura. Tá vendo que tinha a geração Z, né? Agora já está na geração Y e vai indo cada vez mais. E são diferentes formas de conhecimentos, diferentes formas de saberes também. Então, bem como tu falou, toda essa questão, né, de pandemia, de não saber lidar com tudo isso, a gente não tem que se culpar, né? A gente tem que olhar para todo o contexto e ver, poxa, mas eu não tive uma formação específica para isso, mas também não é culpa minha, né? Quem sabe eu devia ter olhado antes, mas enfim, são N fatores, né? É todo um contexto que está atrelado a essa situação que a gente está. Então a gente tem que ir se adaptando de acordo com as nossas necessidades e o nosso conhecimento também, né? Porque nós também não sabemos tudo sobre tecnologia, mas estamos ali, estamos lidando e estamos se virando com o que dá. Então é muito bom, né, tu trazer essas questões, dizer que realmente, né, nós temos que focar nessa situação e trabalhar da melhor forma possível. E esteja feliz, né? De estar conseguindo realmente fazer alguma coisa, porque a gente não foi preparado para isso. Ninguém está preparado, ninguém imaginava que ia acontecer toda essa situação. Então, toma aí e bola para frente, né? Não vamos ficar se desesperando, se descabelando,
por coisas que tecnicamente não foi culpa nossa, porque eu não tive, eu não fui lá e não joguei o vírus para todo mundo, né? Então essa responsabilidade que a gente falou é algo fantástico, né? É todo um contexto geral. Uhum. E nesse momento, quando a gente vai dividir as responsabilidades, né? Daí a gente percebe que a gente, que é da gente mesmo é só uma parte, né? A responsabilidade do professor é estar ali, preparar a aula, né? O conteúdo, algo que ele já tem informação a tempo para isso, né? Foi preparado. Aí vai ter a dificuldade de manusear a tecnologia, né? Mas isso com o tempo ele vai aprender, né? E tem coisas que não estão no alcance do professor, né? Sim, E faz parte, né? é Tem como, como. é Não, como, não, desculpa, pode falar. É que eu tô gostando tanto desse assunto, né, que eu acabo interrompendo, desculpa. Pode terminar o tua linha de pensamento que eu vou comentar alguma coisa também. tá, deixa eu ver. O que eu ia dizer? Então, né, quando a gente faz essa divisão ali das responsabilidades, a gente percebe que, que tem que ter um equilíbrio, né? Nem tudo é só culpa nossa, nem tudo é culpa do aluno, né? Existe uma responsabilidade compartilhada ali. O professor está fazendo o possível dele, do lado dele, né? Do lado da telinha dele, do outro lado da outra tela, né? Já, já não se sabe, né? Pois é, isso que tu traz é também fundamental, né? Principalmente no quesito da frustração do professor. Bah, fiquei Isso. horas aqui planejando uma aula, consegui gravar um vídeo, consegui fazer uma atividade muito legal, enviei para casa do estudante, né? Poxa, 2 semanas não recebi nada, né? Não recebi um oi, não recebi nem, não sei nem se ele recebeu, se ele visualizou a atividade, né? O que eu fiz? Peguei e mandei impresso para casa, né? Tô lá, o cara lá do transporte levou, entregou na casa da família e não tive nenhum retorno. Poxa, o que eu tô fazendo, né? Será que a atividade não foi boa? O que está acontecendo com aquela família? Eu não sei. Então, aquela frustração, né, de achar que o teu trabalho não está dando certo, quando na verdade a responsabilidade para fazer aquele trabalho não é só do professor. Os pais têm que se colocar nessa posição também, né, de que os estudantes estão em casa e eles têm que fazer as atividades que são propostas pelos professores também. Os pais eles têm responsabilidades, os estudantes eles têm responsabilidade sobre isso também. Então, essa frustração do professor, ela não é sozinha, né? E o professor não tem como controlar tudo. E que bom que ele não controla tudo, porque senão ele vai ficar louco, né? Então, tem que olhar para os outros espaços e ver quem também tem as responsabilidades sobre aquilo, no qual o professor está trazendo novos métodos, novas oportunidades, novas didáticas, novas metodologias para alcançar aquele estudante e o estudante está nem aí. E os pais estão nem aí, né? E aquela família tá nem aí. Daí o professor o que vai fazer? Vai ficar chorando? Bola pra frente, tu fez o teu melhor, professor. Né? Não se desmereça por isso. Hum, E é isso que a gente tá tentando trazer, né, Suzana? Acho que isso é um ponto e, fundamental. Não se sinta frustrado por tudo que acontece. Isso eu acho que é fundamental na nossa dica de hoje. uhum. E às vezes quando acontece alguma coisa de errado, a tendência das pessoas no geral é olhar para si e se culpar, né? Tentar olhar para dentro o que eu fiz de errado, né? Às vezes pode ser que tu fez de errado, mas nem tudo depende. Quer dizer, pode ser que tu não fez nada de errado, né? Mas nem tudo depende só de você, né? Aquela família também tá com a sua rotina alterada, né? A criança talvez ainda não tenha desenvolvido uma rotina adequada, os pais não procuraram organizar a família dentro de uma rotina de horário para fazer as atividades, né? Então, são vários fatores, né, que estão aí envolvidos. Aqui tu traz umas técnicas Então, de nesses. respiração. Ah, E
aqui uma atividade de respiração, né, que eu citei lá anteriormente, né? Até eu coloquei ela ali bem certinha, passo a passo, daí depois se algum professor quiser ver, tirar um print, copiar, tal, né? Isso aí é muito bom para fazer, né? Então, os passos ali dela é assim, né? Você pode fazer sentado, deitado ou de pé, né? De preferência, acho melhor sentado. Coloca os pés no chão, né? Suas mãos sobre as coxas ou com as mãos do lado, né? Sentado de uma maneira correta, né? Não rígida. Aí você fecha gentilmente os seus olhos e em seguida respira e inspire com a total atenção na respiração. Focar na respiração. Prestando muita atenção na respiração, no seu ar entrando e no ar saindo. Você inspira pelo nariz e expira o ar pela boca. E é normal também pensamentos e preocupações surjam, né? Quando isso ocorrer, mas gentilmente retorne sua atenção para a respiração. Isso aqui é uma técnica muito boa para lidar com a ansiedade. Pode ser na primeira vez que você vai fazer, primeira, segunda vez que vai fazer, não vai sentir tanto benefício, sim, mas com o tempo você vai praticando e você vai sentindo. Questão de focar na própria respiração, de expirar e inspirar pelo nariz, expirar colocar o ar para fora pela boca, isso aí ajuda bastante, porque quando as pessoas estão normalmente ansiosas, elas respiram de forma errada. E isso aí daí vai girando um ciclo de ansiedade. Tem É algum, importante cuidar. tem algum horário específico para ser feita essas respirações, essas técnicas de respiração, algum momento específico? Quantas vezes por dia? Eu me perco, assim, me perco não, me concentro, né, para fazer essa respiração. Tem alguma dica em relação a isso? Pode ser o horário, conforme você achar melhor, pode ser quando acorda de manhã cedo, né? Para você se organizar mentalmente, antes de preparar uma aula, né? Pode fazer quantas vezes achar necessário, né? Ficar num ambiente tranquilo, né? Também não tem muito barulho, focar na sua respiração, no seu corpo, né? Nas partes do seu corpo também, né? Isso ajuda bastante. Tem a outra técnica daí, ela é um pouquinho mais longa, né? Ela chama-se acalme-se. E cada letra da palavra acalme-se significa um passo, uma etapa, né? E essa aqui também é muito boa, você pode escrever ela, salvar, deixar num caderno, quando você tem uma crise, né, sintomas de ansiedade, né, que vem vários pensamentos que você não está conseguindo controlar esses pensamentos negativos que surgem na sua mente. Então, essa atividade, né, essa técnica, ela começa assim, né? Tem os 8 passos. Primeiro, você aceita a sua ansiedade, mesmo que ele pareça um absurdo no momento. Substitua o medo, raiva e rejeição por aceitação e não lute contra sensações. A resistência só irá prolongar e intensificar o desconforto. Então, nesse primeiro momento, você aceita a sua ansiedade e não tenta lutar contra ela. Depois, você contempla as coisas ao redor e não fique apenas olhando para dentro de você. Deixe seu corpo agir como ele quiser, sem julgamentos. E aprenda que, como observador, você evita se transformar em sua ansiedade. Às vezes tu só vai olhar o teu sintoma de ansiedade e você vai acabar se resumindo, né, de forma distorcida no teu sintoma, né? Aquela frase, né? Você não é a sua ansiedade. Pode passar o slide.
Então, o próximo passo, haja, né? Haja como se não estivesse ansioso, ou seja, diminua o ritmo das suas ações, mas sem parar completamente. Não se desespere ou interrompa o que estiver fazendo para supostamente fugir da ansiedade. Então, ali você age, não age da mesma forma, né? Age de forma dentro do seu ritmo, né? Mas não fugindo da ansiedade. Próximo passo, libere o ar de seus pulmões bem lentamente, né? E falando de novo da respiração, né? Respirar devagar, contando até 3 na inspiração e até 6 na expiração. Importante manter esse tempo ali também, de contar até 3 na inspiração e na expiração. Ao soltar o ar, não sopre, apenas deixe sair lentamente pela sua boca, identificando o ritmo ideal para a sua respiração. E o próximo passo é manter os passos anteriores e repetir cada um deles. E tem mais passo aqui. Próximo passo, já estamos no final quase. Examine. Examine seus pensamentos sem antecipar os problemas que sequer podem vir a acontecer. Seja mais racional e verifique se há motivos reais para os medos e as preocupações, né? Como eu falava antes, né? Examinar os pensamentos para ver se são pensamentos reais, pensar assim, para analisar as coisas que eu pensei antes aconteceram mesmo, eram reais, né? Existe possibilidade, qual que é a probabilidade dessas coisas de eu estar pensando que elas podem acontecer? O próximo passo, sorria, pois você conseguiu, até esse momento, seguir os passos e aceitar e controlar sua ansiedade sozinho, né? Você agora sabe como lidar com sentimentos ruins e estranhos. E por último, espere o futuro com aceitação, bondade e o pensamento mágico de que a ansiedade desapareceu. E abandonando o pensamento mágico de que a ansiedade desapareceu para sempre, né? Ela não vai nos abandonar, a ansiedade. Na verdade, ela é essencial, né? Para que você continue vivo. A diferença é que agora você está com boa disposição para lidar com ela novamente. Então, seguindo esses passos, isso ajuda bastante, né? E dentro dessa atividade, ela já engloba a questão da respiração, né? E o exame dos pensamentos. E ali que nem ela fala no final, né? Não existe uma receita mágica para se livrar da ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. A questão é dever parar e analisar a frequência e a intensidade que esses pensamentos, essa ansiedade está surgindo, né? Que determinadas situações, como por exemplo, primeira vez dando uma aula, primeira vez dando uma palestra, primeiras vezes, né? A sensação de ansiedade ajuda a te movimentar e se colocar em ação para preparar a aula, se precaver dos imprevistos que podem acontecer, né? Ah, vou salvar a palestra, a apresentação do pendrive, vou salvar no e-mail para evitar o imprevisto, né? Então, determinada quantidade de ansiedade, ela auxilia as pessoas. Bom, acho que tu trouxe grandes considerações, né, sobre a questão da saúde mental dos professores, e algo que é muito pertinente para esse momento também, né, Suzana, no qual, antes mesmo dessa pandemia, como a gente tinha conversado, vários professores já sofriam com várias questões de ansiedade, de frustração, né, de sobrecarga também, e que foi deixando, e que agora, nesse momento da pandemia, acabou aflorando cada vez mais. Então a gente está num momento tão complicado, né, onde a gente está restrito, né, dentro das nossas casas,
E dificilmente a gente consegue até sair de casa para fazer um encontro, né, físico, para poder se consultar realmente e ter um acompanhamento médico, psicológico também, né, em relação a toda essa questão. Então, realmente, a saúde do professor e da professora, ela tende a piorar, né, em questão desse diagnóstico que a gente acabou trazendo aqui e dessas dificuldades que nós acabamos encontrando. As tuas dicas, elas foram muito boas, foram essenciais, né, para não conseguirmos superar, né, juntos essa questão da Covid-19. Esperamos, né, que retornemos às atividades o mais breve possível, com toda a segurança possível, com toda a saúde possível, né, porque é algo que ninguém esperava, né? Estamos nos virando como podemos. E os professores que possuem um serviço essencial, eles não podem parar. E é complicado, né? Dizemos que a gente não podemos parar, então nós temos que nos virarmos em 15, em 20, em 30, para conseguir manter esse serviço essencial que nós estamos sendo solicitados, né? Eu tenho uma dica também para os professores que estiverem assistindo, né? Tem uma página, um site, né, que é aprendendosempre.org, no qual ele foi criado recentemente, né, devido a essa pandemia da Covid-19, no qual várias organizações se juntaram e criaram esse site com algumas dicas para professores, gestores e famílias. Eu vou deixar o link desse site aqui nos comentários. Inclusive, eu também vou deixar o link do artigo que a Suzana se baseou também para comentar sobre a saúde dos professores e professoras. Também vou deixar disponível o contato da psicóloga Suzana também, né, se ela aceitar também, para quem quiser entrar em contato com ela, para tirar alguma dúvida, para fazer algum encontro, enfim, né, que tem as possibilidades. Sobre esse site que eu estava falando, né, aprendendosempre.org, ele é um site muito bom, no qual ele traz questões sobre ferramentas, orientações pedagógicas, né, e até formações para professores, para realmente como forma de dicas para como a gente consegue se manter nessa questão do distanciamento social, do isolamento social e das atividades à distância, né. Então, é um site muito bom. Fica aí, logo quando tu abre o site, já vem várias dicas, forma bem prática, bem simples ali. Recomendo pelo menos entrar para ver e conhecer um pouquinho mais. Suzana, quero te agradecer novamente pela presença aqui com nós, né, para falarmos um pouco sobre a saúde mental dos professores e professoras. Espero contar com a tua colaboração e mais vezes aqui, né, no nosso canal. E tu tem algum comentário? Quer falar mais alguma coisa para a gente já ir encerrando o quadro? Então, acho que foi muito importante, né? Necessário ter esse momento, dar esse apoio para os professores, né? Para os professores, na maioria das vezes são mulheres, né? Que estão ali com várias funções para realizar, né? E que acaba afetando a saúde mental, né? Então, seria, em resumo, né, que nem eu falei antes, né, tentar pegar leve, não se cobrar muito, né, fazer as coisas dentro do possível, analisar, olhar, ter um momento de autocuidado para ti, né, quando necessário, procurar ajuda também, né. Então, seria isso, né, foi muito bom ter essa conversa, parar e refletir sobre isso. Beleza, então, obrigado, Suzana, pela participação, obrigado a você que está aí, que nos assistiu. E se você ficou com alguma dúvida, ficou com algum questionamento, alguma crítica, né, converse com nós, né, deixe aí seu comentário. Está precisando de ajuda? Deixe um comentário, entre em contato com a nossa equipe, que nós vamos ter um prazer enorme em conversar com você. Obrigado novamente, Suzana, obrigado a você de casa. E fiquem ligados, né, que toda semana nós temos um quadro novo de dicas pedagógicas para você, professor e professora. Obrigado e até a próxima. Até.